Olá, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, me sinto honrada, gostaria de agradecer a Carol Porto e todos os membros da Liga. Muito obrigada. Eu sou Patrícia Cruz, nutricionista, mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Sou especialista em transtornos alimentares pelo Ancolim, educadora em diabetes pela International Diabetes Federation e nutricionista da Liga de Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. E hoje nós vamos falar sobre obesidade e comorbidades. Então, antes da gente começar a trabalhar com obesidade, é importante que a gente entenda a complexidade da doença. É uma doença complexa, multicausal, né, sistêmica, de difícil controle. Então, é preciso que a gente entre nesse mundo da obesidade para que a gente possa acolher o nosso paciente, né, e não atendê-lo já com julgamento, achando que é fácil, que ele não faz o que a gente pede, que ele não usa a medicação da forma que foi prescrita, né, para que a gente possa dar a mão para esse paciente e seguir em frente, porque é uma doença de tratamento muito longo. Então, é um paciente que vai estar ali conosco, como todas as doenças crônicas, né? Que vai estar ali conosco durante muito, muito tempo. Então, nesse quadro, vocês podem perceber esse emaranhado de linhas aqui, a complexidade. Então, a obesidade é causada, né, por escolhas alimentares inadequadas, mas também por fatores emocionais, ansiedade, depressão. Então, os estudos mostram que a depressão pode chegar primeiro e depois vem a obesidade, ou vice-versa. Primeiro eu tenho um quadro de obesidade que me leva à depressão. O sedentarismo, então nossa população está cada vez mais sedentária, os disruptores endócrinos, então nós temos aí o bisfenol, os gatilhos epigenéticos, a alimentação, a nutrição, alterando cadeia, né, de genoma, o microbioma intestinal, a microbiota, então nós sabemos que bebês de parto cesárea têm um risco aumentado para desenvolver obesidade, né? Quando eles nascem, eles não têm contato com a microbiota da região vaginal da mãe, e isso aumenta o risco de obesidade. Mas mais importante do que tudo isso é o fator genético. Vocês podem perceber que existe uma base genética, 50%, né, da obesidade é genética. Eu posso ter hábitos alimentares inadequados, mas se eu não tiver essa base genética forte, eu não vou ganhar peso, né? Eu posso viver num ambiente obesogênico, mas se eu não tiver essa base genética, eu não vou ganhar peso. Então, eu vou pedir licença aos senhores para usar a palavra gordo aqui, né? Então, só é gordo quem pode, não quem quer, né? Porque eu preciso ter essa genética. A genética é fator permissivo para isso. E isso explica, né, ou desmistifica o magro. Eu tenho muito magro que tem escolhas alimentares inadequadas, ruins, né, um comer às vezes transtornado, caótico, né, nunca colocou a ponta do dedão na academia e mesmo assim ele é magro, né, porque ele não tem essa base genética. Então, ser magro não é fator de saúde, não é sinônimo de saúde. Tá? Então, entender isso, né, que base, né, dessa obesidade, 50% disso é genética, né, e principalmente a obesidade poligênica, que tem a base genética associada, esse ambiente obesogênico que nós vivemos, é fundamental para que a gente inicie o nosso tratamento de forma mais correta, mais reta possível. A obesidade diminui muito a expectativa de vida, então, se nós observarmos aqui, olha, acima do MC45, tanto em homens quanto em mulheres, né, com 60, 70 anos, diminui muito, principalmente em homens, os indivíduos. Então, eles morrem, a obesidade mata e mata muito. Isso tem sido uma luta da classe, né, médica, principalmente, com o Ministério da Saúde, porque a gente diz para o Ministério da Saúde que a obesidade mata, mas no atestado de óbito a gente não tem nenhuma causa morte da obesidade.
geralmente é infarto agudo do miocárdio. Então, isso tem sido uma luta para que vá no atestado de óbito causa da morte, obesidade. Mas ela mata, nós sabemos que mata bastante. A obesidade é uma doença grave, crônica, por isso que nós devemos tratar de tratamento longo e de custo muito alto, né? Alto em todos os sentidos, alto, né, emocionalmente, esse paciente tem uma carga emocional muito grande, né, tem um estigma, nós vivemos num mundo gordofóbico, né, é um tratamento com elevado custo financeiro, né, consultas, medicações, exames, infelizmente é uma doença recidivante, né? Tem alta recidiva entre os pacientes. Então, eu tenho um paciente que ele tem uma frase clássica, né, que explica esse reganho de peso, né? Se eu somar todos os pesos que eu já reduzi, eu já perdi um eu, né? De tanto que ele já reduziu e já ganhou, já reduziu e já ganhou, né? E ele não pode largar. Se ele largar a mão disso, né, desse cuidado que ele tem, ele vai entrar numa curva ascendente. Então, a gente precisa tratar e entender, né, que esse paciente ele sofre de uma doença crônica, né? Então, aquela hashtag que todo mundo adora usar, né, força, foco e fé para emagrecer, um paciente com obesidade 40, numa obesidade 50, isso não se encaixa. É muito mais do que força, foco e fé, né? Cuidado, a equipe multidisciplinar, dieta adequada, medicações de ponta, tudo isso associado para que esse paciente tenha um sucesso no tratamento. E com todo esse conhecimento que nós alcançamos até agora sobre a doença, a obesidade, né, não tem sido suficiente. A Pesquisa Nacional de Saúde, né, que foi fechado ano passado, com vínculo pelo IBGE, 2019, né, mostra para a gente que a nossa população cada vez mais sofre com obesidade. De 2003 para 2019, aumentou o número, né, de mulheres com obesidade, dobrou praticamente, de 14,5 foi para 30,2, e, no modo geral, na população, né, de 2003, saltou de 12,2 para 26,8 o número de pessoas com obesidade em nosso território, né? Então, onde nós estamos errando, né? O que está acontecendo? A gente tem deixado esse número cada vez maior, não só aqui, mas mundialmente, isso também tem acontecido, né? Nós temos 39% da população com sobrepeso, 13% da população com obesidade e uma estimativa para 2025 que tenha 700 milhões de pessoas com obesidade e 2,3 bilhões com pré-obesidade ou sobrepeso, né? Então, hábito alimentar, sedentarismo, tudo junto, né? São as escolhas alimentares inadequadas, o sedentarismo, a carga genética, tudo isso somado, fatores emocionais levando ao excesso de peso, à obesidade. Em termos de diagnóstico, o que nós temos aqui, né? No consultório, né, uma medida rápida, simples de fazer, é o IMC, né, medida de risco associada ao peso, controlado pela altura, mas também nós podemos ter o padrão ouro, que é o DEXA, ressonância, ultrassom, né, podemos ter uma bioimpedância também, que tem, dependendo do aparelho, tem uma boa correlação com o padrão ouro, DEXA, e aqui a gente vai ter, né, acima de 30, né, então, entre 25 e 29,9 sobrepeso, e acima de 30 a gente já vai ter a obesidade. E aqui os graus de obesidade, né, segundo o IMC. Então, grau 1, de 30 a 34,9, grau 2, grau 3, superobesidade acima de 50 e superobesidade acima de 60. Então, esses pacientes, né, eles precisam de cuidados, muitos desses pacientes acima da superobesidade, do MC50, nem saem de casa para que eles façam consultas, né, ou a equipe vai até a casa, né, ou o centro de saúde disponibiliza carro especial para buscá-los, né, mas é uma luta.
para vocês, assim, um jogo rápido, né? Para vocês observarem a dificuldade que esses pacientes têm. Por exemplo, vocês já observaram qual é a capacidade de carga, de peso do vaso sanitário de vocês? Não? Provavelmente não é nosso hábito, né? Para esses pacientes com superobesidade, até mesmo com obesidade 40, 45, isso é uma recomendação que nós fazemos, porque é muito perigoso. Eles podem se machucar, quebrar, ter cortes feios, graves, né? Então, esse paciente é orientado, tá? A olhar, né, qual é a capacidade máxima de peso do vaso sanitário, das cadeiras, da cama, né? Quem for trabalhar com obesidade precisa ter maca especial, balança com capacidade acima de 200 quilos, não pode ter braço nas cadeiras, né? Porque eles podem ficar entalados na cadeira, né? Fita métrica acima de 2 metros, porque fácil, a gente tem paciente com mais de 150 centímetros de circunferência abdominal, então é um mundo à parte, né? Que muitas vezes quem não trabalha com esses pacientes não sabe, né? Não entende. Quem tem consultório com escada precisa ter uma sala livre, né, para atender esses pacientes, porque a gente tem paciente que quase não deambula, né, tem muita dificuldade de subir escada, né? Exercício físico para esses pacientes, muitas vezes pela sarcopenia já instalada, é simplesmente sentar e levantar da cadeira, né? Isso já é um super exercício para eles, né? O IMC, ele tem os seus pontos falhos, então vale a pena fazer algumas considerações aqui. Eu acho que ele deve ser usado, ele não deve ser omitido da nossa anamnese, né? Ele vale muito mais para medidas populacionais, individuais, ele precisa estar associado a alguma outra medida. Então, IMC mais bioimpedância, IMC mais um DEXA, né? E IMC mais uma circunferência abdominal, por exemplo, para consultório, já fica muito bom, tá? As considerações, avalia grau de corpulência, sem definição do conteúdo. Então, o que acontece? Ele não avalia a distribuição dessa gordura. E para a gente sabe que a distribuição dessa gordura é mais importante. Onde está essa gordura vai fazer toda a diferença no risco cardiovascular, né? Não reflete a distribuição da adiposidade, aspecto mais importante da epidemiologia metabólica, da síndrome metabólica, e não considera diferenças em função do sexo. O homem tem, em média, o dobro da gordura abdominal que a mulher antes da menopausa. Depois que a mulher menopausa, né, ou ali no climatério, ela perde a proteção hormonal, ela começa a fazer depósito de gordura visceral. Mas antes disso, é essa condição. Então, uma outra medida é a medida da cintura, né, da relação cintura, ou relação cintura-quadril, só da circunferência abdominal. Acima de 102, risco aumentado para os homens, acima de 88, risco aumentado para as mulheres, para desenvolver as doenças cardiovasculares e as comorbidades do tipo diabetes, dislipidemia e hipertensão. Então, a circunferência da cintura tem uma ótima correlação, né, com a obesidade visceral, né, com a quantidade de gordura visceral, então ela pode ser associada ao IMC. E por que a obesidade visceral é tão importante? Ela tem adipócitos grandes, né, com baixo poder de proliferação, mas eles são grandes. Isso fazem com que eles aumentem o acúmulo de triglicéridos e apresentem uma baixa sensibilidade à ação antilipolítica da insulina, então eles são mais resistentes à insulina. E eles também são produtores de substâncias pró-inflamatórias, de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6 e TNF-alfa. Além disso, é importante deixar claro que nós ganhamos peso, né, pela hipertrofia do adipócito e pela hiperplasia. Até um tempo atrás, a gente achava que o ganho de peso pela hiperplasia do adipócito era só nas crianças, né? Só na obesidade infantil, mas nós sabemos que já existe alguns estudos que mostram que o ganho de peso no adulto também pode ser pela hiperplasia. Então, nós ganhamos em tamanho de adipócito
e ganhamos em número de adipócitos. Porém, quando nós emagrecemos, nós não perdemos mais esse número de adipócitos. Nós continuamos com o mesmo número de adipócitos, mas o que acontece é há uma redução, né, do tamanho. Né? Esse adipócito reduz o tamanho dele. Então, isso explica porque é tão fácil também reganhar o peso. É como se a gente suportasse, né, esse peso. Eu emagreço, reduzo o meu tamanho do adipócito, mas ele fica ali, né, ávido por mudança de estilo de vida novamente, por hábitos alimentares inadequados, pelo sedentarismo, né, e ele volta a hipertrofiar. Tá? E quando que a obesidade, né, deixou de ser esse padrão de beleza, né, padrão de classes elevadas, de classes sociais altas, e virou doença? Não faz muito tempo, por incrível que pareça. Né? Em 2013, a obesidade deixa de ser considerada fator de risco e passa a ser considerada doença. A American Medical Association classifica a obesidade como doença. O nosso Ministério da Saúde estabelece uma linha de cuidados para a obesidade como parte da rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. Então, nesse momento, né, começa uma luta, né, para que todas as categorias, né, todos os profissionais da saúde considerem a obesidade como doença e trate. Mas a gente sabe que mesmo a obesidade sendo considerada doença, ela ainda tem muito preconceito. Nós sabemos que tem muitos profissionais, mesmo da área da saúde, que tratam a obesidade como preconceito, e até mesmo as medicações, né, estudadas, né, com eficiência, eficácia, né, segurança comprovada para a obesidade, também são vistas com preconceito, né? Para tratar essa população, são vistas com preconceito. Em relação, né, à regulação do peso, nós temos uma visão simplista e temos a visão ampliada, e eu trouxe as duas. Então, quando nós começamos a elaborar, né, quando nós temos ali o nosso paciente na nossa frente e iniciamos a nossa conduta, né, é preciso entender que a regulação do peso, ela não tem essa visão simplista de comer menos e gastar mais, né? Mantenha o teu balanço energético negativo para reduzir peso. Né? Nós sabemos que tem uma interação de hormônios, né, que são produzidos perifericamente, que atuam no sistema nervoso central, que vão fazer essa homeostase, que vão auxiliar na regulação do peso. Então, é muito, vai além daquela hashtag, né, força, foco e fé, né, vai muito além disso. É preciso entender. Então, quando eu estou montando um plano alimentar, ou um planejamento alimentar, um roteiro alimentar, como vocês queiram chamar, né, eu preciso entender que esse meu paciente ele tem uma dificuldade e ele tem ação hormonal, ele tem muitas vezes resistência à leptina, né, tem resistência insulínica, e tudo isso vai fazer diferença para que ele vai fazer diferença na redução de peso dele. Então, essa é a visão simplista, né? O que metade da população fala e virou receita de bolo para reduzir peso, né? É só gastar mais, né, e consumir menos que você vai emagrecer. Porém, a gente sabe que a coisa não é bem por aí. Essa é a visão ampliada. Então, é com essa visão que nós vamos tratar o nosso paciente, né? A visão da regulação de peso ampliada. Então, o sistema homeostático, e nós também temos o sistema hedônico, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, nós temos dois grupos de hormônios aqui, né? Os hormônios orexígenos e os hormônios anorexígenos. Ambos são produzidos em regiões periféricas, né? Estômago, no fundo do estômago, né? Intestino, estômago, colistoquinina, leptina no tecido adiposo, né? GLP-1 no intestino, polipeptídeo, insulina no pâncreas. Então, a gente vai ter nós vamos ter hormônios que são produzidos na região periférica, né, na periferia, mas que atuam no sistema nervoso central, no hipotálamo. Então, aqui
nós temos os hormônios anorexígenos, o neuropeptídeo Y e a proteína relacionada ao AGUT, e fazendo o papel dos anorexígenos, nós temos o próprio melanocortina e o transcrito regulado por cocaína e anfetamina. Então, o que acontece com esses hormônios, né? Esses hormônios aqui, eles são orexígenos, então eles aumentam a fome, aumentam o consumo energético, aumentam fome, diminuem saciedade e regulam também a absorção de nutrientes. Já os hormônios anorexígenos, GLP-1, polipeptídeo pancreático, insulina, leptina, né, eles regulam a taxa de metabolismo basal, a termogênese e a atividade. Então, por exemplo, a leptina, que é produzida no tecido adiposo, qual é a principal ação dela? Ela inibe, né, o AGUT, o neuropeptídeo Y, e estimula a PONC e o CART. Então, eu vou ter uma redução da minha fome, né, e o aumento da minha saciedade. Então, eu vou ter aqui uma termogênese aumentada, um gasto energético maior, né? Então, é assim que esses hormônios fazem. A colistoquinina, a mesma coisa. Ela tem ação no sistema nervoso central, aumentando saciedade, né? Então, essa é a regulação. Somado a isso, né, para eu manter o meu peso ali regulado, somado a isso, eu tenho o meu comportamento e o ambiente. Então, eu tenho as minhas escolhas alimentares, eu tenho o controle das minhas emoções e a motivação. E eu tenho o meu sistema hedônico, que nesse momento ele não está superativado, ou ele está ativado na medida, né? Então, eu até como por recompensa, mas não é o tempo inteiro. Então, eu consigo manter o meu peso regulado. Então, essa é a regulação, a visão ampliada da regulação do peso. Então, quando eu estou fazendo uma prescrição, eu já sei que esse paciente ele vai ter ação da leptina, ele vai ter ação do GLP-1, ele vai ter ação do polipeptídeo, né? Hoje em dia, quase todos os meus pacientes, né, que vêm de indicação para mim, usam os análogos, os miméticos de GLP-1, né? Então, eu já sei aqui que esses pacientes estão usando ali, vou falar nome comercial aqui, Saxenda, o Ozempic, que é a semaglutida, estão usando Victoza, né? Então, eles têm uma ação um pouquinho maior do GLP-1, tá? Então, eu já sei que esse paciente tem todo esse papel aqui, tá? Então, essa é a regulação do peso. E os mecanismos fisiopatológicos da obesidade, como eu já tinha dito, eu tenho uma base genética, um fator permissivo determinante, isso é fato, associado aos fatores ambientais, sedentarismo, dieta inadequada e os fatores emocionais, fazendo desequilíbrio energético, acúmulo de gordura corporal. Aqui eu trouxe um exemplo de obesidade genética que os endócrinos discutem, né? Se pode ser um Prader-Willi ou se pode ser uma síndrome de Cushing. Alguns acham que é síndrome de Cushing pela ausência de pescoço, né? Os pés e as mãos muito pequenininhas, mas que também são característicos de Prader-Willi. Essa daqui é o Eugênia Martinez Valejo, de 6 anos, é uma tela pintada a óleo. Aqui ela foi pintada fazendo uma referência ao deus do vinho, Baco, né, que já fazia uma referência à hiperfagia também, né, e isso é um exemplo de obesidade sindrômica, tá? Que o ambiente não contribui, né? Então, independente se for um ambiente obesogênico ou não, ela vai desenvolver a obesidade, né? Nos nossos consultórios, nós atendemos principalmente a obesidade poligênica, onde o ambiente interfere. A obesidade sindrômica, né, é uma obesidade mais difícil de ser tratada, de difícil controle. Então, crianças com Prader-Willi são adolescentes que com 16 anos já atingem MC 40, 42, e que podem se utilizar de medicações desde que liberadas para uso em adolescentes. Tá?
Importante entender, então, quando a gente está fazendo a anamnese do nosso paciente, eu sempre pergunto o histórico do peso. Então, qual foi o teu peso máximo, qual foi o teu peso mínimo e o teu peso habitual. Então, o peso mínimo, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes o paciente fala assim, meu peso mínimo, ele tem hoje, por exemplo, 100 quilos, e ele diz que o peso mínimo dele foi 65 quilos e o habitual dele, ultimamente, tem sido 90 quilos. Você pergunta quando que foi esse peso mínimo, porque às vezes ele dá um peso mínimo de 65 e ele estava na faculdade, né? Então, assim, o estilo de vida dele é outro, ele tem 25 anos a mais do que quando ele tinha 65 quilos, então ele não vai alcançar esse peso mínimo. Ou mulher adora dar um peso mínimo antes do casamento. Quando eu casei, eu tinha 56 quilos, com uma cinturinha desse tamanho, né? E hoje ela tem 3 filhos, né? Ela trabalha das 8 às 6, chega em casa, trabalha mais, então tem um estilo de vida completamente diferente, tem um comer emocional nítido, né? Ali quando conversa comigo, então a gente tem que discutir, né? Peso o máximo, o peso mínimo e o que é o peso ali bom para ele. Esse peso bom vai ficar entre o habitual e um pouquinho menos, né? Não adianta a gente chegar em um peso muito baixo, porque senão ele vai fazer exatamente isso. Ele vai virar um ciclador, né? Um weight cycle, né? Ele vai virar o efeito sanfona. Então, o conceito de cicladores me assusta bastante, porque quando eu vejo aqui que cicladores graves são aqueles que reduziram 9 quilos em 3 ou mais episódios na vida, eu costumo perguntar quem não é um ciclador grave, né? Quem no meu consultório, 9 quilos em 3 ou mais episódios na vida, quase todos já ciclaram muito, né? Quase todos já são cicladores graves, moderados, né? Entre 4,5 kg a 9 em 3 ou mais episódios na vida, e leves de 2,3 a 4,5 quilos em 3 ou mais episódios na vida. As mulheres são mais cicladoras, principalmente porque as mulheres procuram mais ajuda, e porque existe uma pressão maior em relação à imagem corporal da mulher, né? Então, a mulher, ela refere mais insatisfação corporal, ela tem um pouquinho mais de distúrbio no componente atitudinal da imagem corporal, então, ela procura mais ajuda, ela faz mais dieta, ela usa mais medicação, então, tudo isso explica por que as mulheres são mais cicladoras, né? E ela se propõe a fazer dietas muito very, very low, né? Very low density calorie, dietas abaixo de 600 calorias, tá? E provavelmente elas desenvolvem um TCA, um transtorno da compulsão alimentar. Então, elas ciclam, né? Fazem dietas de 600 calorias, passam fome e depois fazem uns episódios, né, de binge eating de 2.000, 3.000, 4.000 calorias aí no dia. Em relação aos cicladores, de 20 a 30% dos cicladores referem, né, ter reduzido o peso de 5 a 10 quilos em algum período da vida, 25% conseguem manter por mais de um ano e 10% conseguem manter por mais de 5 anos. E provavelmente, gente, quem conseguiu manter peso por mais de 5 anos foi aquela pessoa que não fez dieta restritiva, que fez uma dieta equilibrada, muito compatível com o seu dia a dia, né? Importante, né? Toda estratégia utilizada para redução de peso vai precisar ser mantida na manutenção. Então, quando a gente pensa em tratar esse paciente e uma das ferramentas, né, de tratamento é a redução de peso, é preciso ficar claro que o tratamento, a primeira etapa do tratamento é a redução de peso. A segunda etapa de tratamento é a manutenção de peso. Sucesso no tratamento é a manutenção de peso. Eu costumo falar para os meus pacientes, você consegue emagrecer comigo ou semigo? Entra na internet que você vai encontrar 10.000 dietas.
Tá? Isso é fato. O que você não consegue é aprender a comer e aprender a manter teu peso perdido. Isso você não consegue sem um nutricionista. Então, isso tem que ficar claro. Tá? Então, se eu deixei o meu paciente a água e a alface durante 6 meses para ele emagrecer 18 quilos, ele vai continuar a alface e a água por resto da vida. Se ele colocar um tomate, ele vai ganhar peso. É a mesma coisa com a atividade física. Então, o paciente vem no nosso consultório, ele está hipermotivado, né? Ele vai mudar o mundo. Então, ele começa lá, a treinar 10 vezes por dia. Né? Baixa a bola desse paciente, pede para ele treinar uma vez por dia, 3 vezes por semana. O que você vai conseguir fazer quando essa motivação sair do 80 e para o 40? Né? Ninguém é 80 o tempo inteiro, né? E ninguém pode ser 8 o tempo inteiro. Vamos lá, no meio termo. Né? Então, vamos colocar metas que você consegue manter. Né? Então, vamos lá, vamos tentar fazer 3 vezes por semana, 45 minutos, dentro da tua rotina de trabalhador, de pai, de esposo, de esposa, de trabalhadora, de mãe, de filho, de estudante. É isso que a gente consegue, né? Porque se ele começar a treinar 10 vezes por dia, né, todos os dias da semana, se ele diminuir um dia, isso já vai ter um impacto no peso. Então, todas as estratégias utilizadas para redução de peso precisam ser mantidas na manutenção. Então, a gente precisa pensar nisso. Né? E aqui eu trago um estudo que fala sobre a manutenção de peso. Como que é essa manutenção de peso? É uma meta-análise que reúne 29 estudos e que mostra, né, que em 2 anos, em 2 anos, 50% do peso já apresenta, né? 50% do peso é reganhado, né? Se faz o reganho de 50%, né? Em 3 anos, 65%, e em 5 anos já tem um reganho de 80% do peso. Então, para a gente realmente ter certeza de como é difícil manter esse peso perdido. Né? E por que a gente bate, né, tão profundo nessa ciclagem de peso? Por que a gente evita a ciclagem de peso? Por que é melhor reduzir, fazer a redução ali de 5% e 10%, que é uma recomendação, né, para os pacientes com obesidade, reduza 5% a 10%, e isso já vai diminuir níveis pressóricos, já vai melhorar a tolerância à glicose, né, já vai diminuir LDL, né, do que alcançar esse peso emagrecido que vai ser tão difícil de ser mantido. Porque toda vez que você reduz peso e volta a ganhar, você, quando ganha mais gordura visceral. E esse estudo mostra isso. A ciclagem de peso repetidas vezes estão relacionadas com maior risco de AVC, doenças cardíacas, diabetes mellitus e o aumento da mortalidade e morbidade e mortalidade cardiometabólica, exatamente pelo ganho de obesidade, pelo ganho de gordura visceral. Então, há um maior acúmulo de gordura visceral, né? E o estudo comparou cicladores que apresentavam IMC maior, comparados com quem nunca tinha feito dieta. Então, o MC dos cicladores 32,9, comparado com 28,5, né? E circunferência da cintura 106 comparado com 96. E todos os outros participantes que não tinham feito dieta, né, tinham apresentavam menor hipertensão, menor número de hipertensão, dislipidemia, risco de diabetes, depressão e risco cardiovascular. Né? Então, reduziu o peso, reganhou. Às vezes você tinha só uma comorbidade, só tinha, eu vou falar só, né, mas só tinha hipertensão, emagreceu. Quando você reganha, como você reganha obesidade visceral, você já reganhou ali com uma resistência insulínica, né, ou já fez um pré-diabetes. Né? Então, é melhor reduzir menos, mas conseguir se manter naquele peso e vai controlando, né, os parâmetros bioquímicos, né? Vai controlando insulina, glicemia,
né? Vitamina D, T3, T4, TSH. Tá? E quais são os fatores que favorecem o reganho de peso? Primeiro, é a adaptação no gasto energético, a termogênese adaptativa por adaptação dos hormônios, né? Então, a gente sabe que a alteração hormonal. Feedback negativo, influência na ingestão alimentar. Então, eu já tenho uma termogênese maior e eu passo a comer um pouquinho mais, exatamente porque adaptações endócrinas, eu tenho aumento da fome e redução da saciedade. Eu tenho uma redução da minha leptina, porque eu perdi tecido adiposo, e a leptina é produzida no tecido adiposo, e eu tenho aumento da fome, eu tenho aumento da grelina. E isso acontece mesmo em reduções de peso severas, como no caso da cirurgia bariátrica. Tá? A gente percebe, e não é à toa que depois de 5 anos a gente tem muitos pacientes fazendo reganho de peso, tá? A gente percebe aí redução, o GLP-1 aumenta muito depois da cirurgia, em ambas as técnicas, tanto no sleeve como no bypass. A gente tem uma redução da grelina, principalmente que a grelina é produzida no fundo, e essa parte fica exclusa, né, do trânsito alimentar, né, do trânsito de alimentos. A gente percebe uma redução da grelina, mas depois de 3, 4, 5 anos, essa grelina vai diminuir, essa grelina vai aumentando, a leptina continua baixa, o GLP-1 vai caindo, e os pacientes já começam a sentir mais fome, começam a ter descontrole, e até mesmo começa a ter um despertar do sistema hedônico. E aqui é o mesmo estudo que eu trago para vocês, mas falando por que é tão difícil manter esse peso, né? Então, aqui, olha o que exatamente acontece. Eu tenho aumento da grelina, um aumento do polipeptídeo insulinotrópico gástrico, do GIP, uma redução do GLP-1, então eu tenho aumento dos hormônios orexígenos, né? Aumentando todo o meu consumo energético, promovendo o meu reganho de peso, e, por outro lado, eu tenho uma redução dos meus hormônios anorexígenos. Leptina cai por conta do tecido adiposo, insulina, GLP-1, diminui a minha taxa metabólica, até porque a leptina também regula minha taxa metabólica, a minha atividade metabólica também cai, né? Em termos comportamentais, aqui, ambiente e comportamento, eu começo a ter uma superativação do sistema hedônico, então, eu começo a ter um comer emocional, eu começo a ter um despertar da recompensa, tá? Seja por restrição cognitiva ou por fatores ambientais mesmo de comportamento, eu começo a comer por recompensa. Então, o que é o sistema hedônico? Né? Fome hedônica, impulso de comer alimentos altamente palatáveis, gratificantes e com elevado teor de gordura e açúcar, mesmo na ausência de fome. Então, o sistema hedônico, né, que aqui nesse slide disse que aumenta, né, é porque eu também não tenho, lembra que eu falei que a colistoquinina, né, a leptina também atua, principalmente a colistoquinina também atua no sistema hedônico, eu também não vou ter esses hormônios, né? Então, eu reduzo o peso, diminuo a leptina, meus hormônios da fome aumentam, né? E eu estou pronta para ganhar peso. E eu começo a ter sinais de recompensa, que é o desejo. Eu tenho desejo de comer alguma coisa. E os pacientes começam a referenciar, né? Eles começam a falar, eu estou com vontade de comer o bolo de cenoura feito com calda, né, de chocolate, ovo maltine da fulana de tal. Então, são desejos bem específicos, tá? Para ficar claro que não é fome, não tem presença de fome física. Estômago roncando, estômago vazio, né? Tudo aquilo que a gente já ensinou ali, né? Percepção de fome, né? O que é a tua fome? Fome física, dor, né? Azia, né? Fundo de estômago, roncar, e depois vem as intensidades, né? Não tem nada disso. E, né, eu trouxe um estudo de cirurgia, né, um pós-operatório de 2 anos, mostrando, né, que mesmo depois da cirurgia, a gente pode ter ativação do sistema hedônico. Então, entre o sexto e o 12º mês de pós-operatório, eu tenho uma redução de fome, apetite,
e uma elevação da saciedade. Porém, indivíduos que no pré-operatório já apresentam restrição cognitiva alimentar, e o que é restrição cognitiva alimentar? É aquela fala, né? Olha, isso eu não como que me engorda. Nossa, se eu sentir o cheiro desse alimento, eu já ganho 10 quilos. Não, isso eu tirei, porque eu sinto, quando eu como isso, eu subo na balança depois de 2 dias, eu estou 2 quilos a mais. Então, isso eu tirei, aquilo também eu tiro, porque aquilo me estufa, né? Aquele alimento também eu não como à noite, porque quando eu como à noite eu acordo, minha barriga está grande, então ela vai fazendo uma restrição cognitiva e vai fazendo uma dieta autoimposta. Então, isso, se está presente no pré-operatório e não foi elucidado antes da cirurgia, aumenta o estímulo do centro de recompensa. Então, a ressonância magnética funcional, depois da cirurgia, quando o GLP-1 está caindo, né, quando ele está baixo, a gente submete esse paciente em ressonância magnética funcional, dá uma figurinha de um cavalinho e dá uma figurinha de um alimento. A gente vê, é nítido, a ativação do sistema límbico, né, do hipotálamo. E esses pacientes com o centro de recompensa ali logo depois, né, um ano depois da cirurgia, já ativado, eles vão ter uma redução de peso insatisfatória, né, e muitos podem desenvolver um transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar na cirurgia, ele não vai ter a parte objetiva, que é comer em grande quantidade, mas ele vai ter a parte subjetiva, que é a perda de controle. Eu gostaria de ter parado e não consegui. Tá? Aqui, para falar da termogênese adaptativa, eu trouxe esse estudo, The Biggest Loser, né? Que era um programa de TV onde 16 competidores ficavam em uma casa, em uma fazenda, no interior dos Estados Unidos por 30 semanas. Aqui no Brasil, a tradução era O Grande Perdedor, né? E eles eram submetidos a uma ração mesmo, né? Uma dieta restritiva, e empurravam um pneu de caminhão, corda, era uma coisa assim, as pessoas passavam mal, era uma coisa horrorosa. Tá? E eles iniciaram o programa com 148,9 kg e, ao longo de 30 semanas, teve uma redução de 58,3 quilos. E depois de 6 anos, esses participantes foram procurados. Destes participantes, somente 14, né, concordaram em participar do estudo, e eles já tinham 131,6 kg. Então, eles já recuperaram aí quase que 80% do peso em 6 anos. E o que é mais assustador, né? Se a gente perceber. Então, eles tinham aqui idade 34, ao final do estudo 35, e depois de 6 anos, 41. O peso inicial 148, terminaram o programa com 90, e depois de 6 anos, 131. O IMC 49,5, endpoint de 30,2 e 43,8 depois de 6 anos. Então, 49,5, 43,8. Mas o que é mais assustador, né? O reganho de peso aqui, né? Quase 17 quilos, e isso me assusta muito. Né? A taxa de metabolismo basal. No início, né, no tempo zero, era 2.607, em 30 semanas, 1.906, e depois de 6 anos, 1.913. Mesmo tendo recuperado quase que 80% do peso, o metabolismo basal não voltou para o que era no início. Tá? Então, isso explica. Se esse cara tiver que reduzir peso novamente, ele vai precisar comer menos do que ele comeu, do que ele comeu ali inicialmente do início do programa para emagrecer, né? E a taxa de gasto energético, né, era de 3.804 calorias, foi para 3.002 calorias, depois de 6 anos subiu para 3.429, porém não voltou a cair, né? Não voltou a subir, continuou muito baixo. Então, hoje eles gastam menos energia
né, tem uma taxa de metabolismo menor, né, e tem mais peso. Então, essas pessoas têm a tendência de ganhar muito mais peso e ultrapassar esses 148,9 kg facilmente. Tá? Das comorbidades, gente. Então, a obesidade, nós sabemos que é uma doença, e na esteira da obesidade vem algumas comorbidades. Eu vou falar principalmente aqui do diabetes, né, até por questão de tempo. Então, não posso deixar de falar, eu sou uma pessoa que levanta a bandeira mesmo do estigma, né? Vamos evitar o estigma, vamos combater. Então, acho que uma das comorbidades mais graves, né, que a obesidade tem é o estigma, é o preconceito. Então, eu acho que um dos motivos que faz, né, que faz a gente perder, né, perder a luta, né, contra a obesidade é exatamente as campanhas de prevenção. Então, essa é uma campanha contra a obesidade americana, mas o Brasil é igual, não muda muito, e aqui está falando, olha, corte suas porções e corte o seu risco, né? E está explicando do diabetes, que ele é um risco para amputação de membros, né, inferiores. E, se vocês perceberem, essa pessoa aqui não tem a perna, né? Então, ela está falando praticamente assim, corte as suas porções, ou se não, corte sua perna, né? E essas campanhas não têm um impacto positivo, as pessoas não mudam de estilo de vida, ou escolha alimentar, ou deixam de fumar, que é mais ou menos o que acontece com o cigarro, quando você faz uma campanha dessa, né? Tem uma estudiosa, uma pesquisadora que chama Pu, e ela fala que toda a campanha, né, de obesidade que é estigmatizante, ela estimula menos as pessoas a cumprir, tá? Então, atividades sociais inibidas pela obesidade, os pacientes com obesidade vão menos aos restaurantes, cinemas, teatro, porque não comportam esses pacientes, né? Então, quanto maior esse paciente, há um isolamento social. E aqui é uma fotógrafa que chama Hailey Berry, e ela se fotografou, né? Ela fez um registro, né? Do estigma dela. Então, um policial que deveria respeitá-la está tirando uma com ela, né? Tá sendo desrespeitoso com ela. Depois ali ela está pousando para uma foto, tem um grupo olhando. Eu nem acho que ela tenha tanto excesso de peso assim, né? E tem muitas outras fotos dela, né? Então, esse preconceito, ele destrói muito os nossos pacientes, e muitas vezes ele faz com que os pacientes nem procurem ajuda. E, de novo, a nossa Eugênia Martinez aqui, então, a gordofobia além do tempo, né? Então, em 1680 já existia a gordofobia. Eugênia Martinez, né, ela vivia na corte da Espanha, e ela foi pintada aqui com roupa de festa, e ela vivia na corte exatamente por conta do peso dela, né? Então, ela era uma figura exuberante, e aqui, olha, ela tem uma maçã na mão, né? Remetendo de novo à hiperfagia, né? Ela é desse tamanho porque ela come, né? E ela colocava roupa de festa e ela era exposta para todos em noite de baile. Tá? Aqui eu trouxe um artigo que mostra, né, atitudes gordofóbicas entre os profissionais da saúde. Então, 84 profissionais da saúde que trabalham com portadores de obesidade, 72% médicos, 28% nutricionistas e farmacêuticos, com idade média 48 anos e IMC 25,1. Foi aplicado um teste de associação implícita. Então, você associa palavras com a imagem da pessoa. Então, o preconceito é menor quando comparado com a sociedade, porém ainda tem preconceito. Então, quais foram as associações implícitas? Gordo, ruim, menos motivado. Foram mais associados quando comparados às pessoas magras. Então, quando eu pego a palavra ruim, eu associo a gordo. Quando eu pego a palavra bela, eu associo a magro, né? Pensamentos e atitudes dos profissionais.
Então, os pensamentos, né? Obesos, falta de higiene e são indulgentes, né? Os profissionais, as atitudes dos profissionais, eles são mais hostis com os pacientes obesos, né? Com os pacientes portadores de obesidade, porque eles acham que os pacientes não vão fazer o que eles pedem, então eles atendem brevemente, né? E são mais ríspidos com os pacientes. Então, o preconceito é menor, mas ainda existe. Em relação às comorbidades clínicas, nós temos a obesidade visceral, que aumenta, né? É risco para hipertrigliceridemia, HDL baixo, a polipoproteína B aumentada, né? Aumento de LDL, resistência à insulina, né? Hiperinsulinemia, intolerância à glicose, disfunção endotelial, levando ao diabetes tipo 2. A síndrome metabólica, né, reformulada, conceituada pela primeira vez por Heve, em 1988, resistência à captação de glicose, hipertrigliceridemia, HDL, hipertensão, era sim, né, o quadro da síndrome X. E daí foi descrito em 1967 síndrome plurimetabólica, em 81 síndrome metabólica, em 89 síndrome do quarteto mortal, síndrome da resistência à insulina, até que ficou a síndrome metabólica. O conceito, diminuição genética e adquirida da sensibilidade à insulina, principalmente em músculos, fígado, tecido adiposo, aumentando os níveis glicêmicos, então eu tenho uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia, levando diabetes, dislipidemia, hipertensão, e a minha síndrome metabólica está instalada. Os critérios da síndrome metabólica modificam de acordo com a organização, então a OMS, o NCP, o IDF, então usam critérios como IMC, relação cintura-quadril, né, triglicéridos acima de 150 para todas as organizações, pressão arterial, outros aqui a OMS usa ainda microalbuminúria, né, diabetes mellitus ou glicemia alterada, jejum acima de 110, IDF acima de 100. Então, dependendo do critério, a gente fecha o diagnóstico para síndrome metabólica. A síndrome metabólica, o que eu preciso? Eu preciso ter a obesidade. Então, a obesidade precede a síndrome metabólica. Eu preciso ter um MC elevado, um acúmulo de gordura visceral, e essa gordura visceral associada a uma hiperglicemia, a uma dislipidemia e hipertensão. Eu tenho uma prevalência de síndrome metabólica de 31% na população. A síndrome metabólica vai me levar à resistência insulínica, que é defeito na ação da insulina sobre tecidos alvos, com origem na secreção inadequada ou respostas teciduais diminuídas à ação desse hormônio. Quais são as manifestações clínicas mais frequentes? Acantoses nígricas, que a gente consegue olhar no consultório, né? Síndrome do ovário policístico, pré-diabetes, hipertensão, dislipidemia, hiperglicemia e a doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, resistência insulínica e as manifestações clínicas. Então, frequentemente, nosso paciente com obesidade, né, as mulheres têm síndrome do ovário policístico, que é tratado com metformina, né, a dislipidemia com as estatinas e doença hepática gordurosa. Não existe uma medicação específica, mas mudança de estilo de vida é a primeira escolha. A fisiopatologia, a normalidade primária e precoce no curso da doença, eu vou ter uma diminuição na habilidade da insulina em estimular a entrada de glicose no fígado, no músculo, no tecido adiposo, então eu vou ter uma diminuição da hipólise, uma lipogênese, aumento dos ácidos graxos, isso vai fazer o efeito lipotóxico e também o efeito glicotóxico, diminuição da função das células beta e hiperglicemia crônica. Importante lembrar que no nosso paciente com obesidade, ele não só vai ter a insulina alta, como o glucagon alto também, né? Então, esse glucagon, insulina cai, glucagon eleva, sinaliza para fígado fazer glicogenólise
mandar açúcar para o sangue. Nesse caso, no nosso paciente com diabetes tipo 2, ele também vai ter o glucagon elevado o tempo inteiro. Então, isso é um fator mantenedor da hiperglicemia e da insulina alta. Tanto que a utilização do GLP-1, dos miméticos, o análogo do GLP-1, um dos motivos é esse, né? Ele aumenta a síntese de insulina, né? Expande a utilização aumenta a saciedade, melhora a síntese de insulina e ele diminui o glucagon, né? Por isso que ele é utilizado no quadro de obesidade e no quadro de obesidade associado ao diabetes tipo 2, porque ele vai melhorar a síntese de insulina e vai diminuir a produção de glucagon. Tá? Aqui é a história, né, natural do diabetes tipo 2, então, conforme vai aumentando o meu IMC, eu vou reduzindo a minha massa de célula beta, né, e conforme eu vou reduzindo minha massa de célula beta, meu diabetes tipo 2 vai sendo instalado. Nesse quadro fica mais claro para a gente aqui, olha, que eu tenho bastante célula beta, e conforme eu vou, a disfunção da célula beta durante o processo de síndrome metabólica, eu tenho apoptose, né, e aqui eu tenho um mínimo de célula beta, então eu já começo a ter o meu diabetes tipo 2 instalado. Então, aqui fica claro para a gente que eu tenho que ter uma obesidade que leva à resistência à insulina, uma hiperinsulinemia, com uma tolerância diminuída à glicose, defeitos da célula beta, né? Geralmente, os médicos pedem o peptídeo C para avaliar como que está a massa de célula beta, então, se adianta da secretagogo ou não, tá? Para esse paciente, e nós, nutricionistas, vamos melhorando o perfil da dieta, vamos diminuindo o carboidrato simples, vamos aumentando o carboidrato complexo para evitar pico de glicemia, né? Então, a gente vai dando como se fosse uma tranquilidade para esse pâncreas, tá? Para ver se ele ainda preserva um pouquinho mais essas células beta. Diminuição da secreção de insulina, pré-diabetes, falência da célula beta e o diabetes está instalado, tá? Lembrando, gente, que aqui eu estou falando do diabetes tipo 2, mas a gente, porque está associado à obesidade, nós temos aqui o diabetes tipo 1, idiopático, autoimune, nós temos o diabetes gestacional, nós temos o diabetes tipo MOD, nós temos o diabetes LADA, então a gente tem muito diabetes ainda para discutir, mas aqui associado à obesidade nós vamos ter o diabetes tipo 2. Porém, cada vez mais tem sido comum no nosso consultório pacientes portadores de diabetes tipo 1 com obesidade. Né? Isso tem sido muito comum. Aquela coisa do paciente com diabetes tipo 1 magro tem sido cada vez pouco comum. Eu tenho tido muito paciente com diabetes tipo 1 com IMC de 28, 29, circunferência abdominal de menina, né, de mulher de 89, 92. Então, o diabetes é caracterizado, né? O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na ação da insulina. Então, aqui a gente está falando do diabetes tipo 1, ou hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na produção de insulina. Tá? O diabetes tipo 2 está associado à obesidade, são graus variados de deficiência na síntese e na secreção de insulina pela célula beta, então eu produzo menos e tenho uma deficiência na secreção, e eu tenho uma resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina. 90 a 95%, ele representa 90 a 95% dos casos, e ele é progressivo, né? Uma perda progressiva na secreção da insulina. É uma doença poligênica, está relacionada à obesidade, então sedentarismo, hábito alimentar, né? E ocorre principalmente a partir da quarta década de vida. Então, a partir ali, o paciente com obesidade, 41, 42 anos, né, com histórico familiar ou sem histórico familiar de diabetes, já peça ali, né, glicemia, hemoglobina glicada, insulina, o laboratório já vai calcular Roma para saber, né,
um paciente com 35, 36, com excesso de peso, obesidade visceral, histórico de diabetes na família, não espere chegar nos 40 anos, já peço, que é importante. Qual é o nosso grande problema? Da primeira hiperglicemia até o diagnóstico, se passam 7 anos, e eu já tenho complicações microvasculares da primeira hiperglicemia até o diagnóstico. O pré-diabetes, né, ele é um fator de risco para o diabetes, mas não é um diagnóstico. Eu vejo muitas colegas falando que pré-diabetes é diagnóstico, é um fator de risco. Então, grupos de indivíduos com níveis de glicemia que não atendem os critérios de diabetes, então uma glicemia de 100 a 125, um teste oral de tolerância à glicose de 140 a 160 a 199, e uma hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4 com pré-diabetes. Eu costumo falar, né, que o endócrino ele tem que correr atrás da glicemia de jejum, né? Principalmente. O cardiologista tem que ficar muito, né, tem que prestar muita atenção na hemoglobina glicada, que é fator de risco cardiovascular. E o nutricionista, ele tem que ficar atrás dos dois. Por quê? Porque a hemoglobina glicada elevada é sinal de pós-prandial ruim, né, muito alto. Então, a gente precisa consertar aquela refeição que ele está fazendo, aquele pós-prandial alto, acima de 140, dependendo da idade do paciente. Se for idoso, a gente pode colocar uma faixa de 160 a 180. Então, a gente tem que ficar ali, né, controlando o jejum e ainda controlando o pós-prandial dele. Né? Então, dá-lhe fibra, dá-lhe carboidrato integral. Vem aumentando cada vez mais, né? O IDF 2019, né, aqui no Brasil, mostra 16,8 milhões de pessoas portadoras de diabetes, e em 2017 nós tínhamos 12,5 milhões de pessoas portadoras de diabetes. Tá? Isso principalmente diabetes tipo 2. Vamos falar aqui da gordura ectópica, né? Acúmulo de gordura em outros tecidos. A mais famosa está no fígado, tá? Mas também temos no pâncreas, músculo esquelético. Aqui eu trouxe uma figura do músculo. Olha, no atleta a gente não tem muita coisa, no voluntário tem tecido adiposo aqui um pouquinho, mas um paciente portador de diabetes aos 68 anos, a gente já tem bastante gordura ectópica aqui. E a gordura ectópica que mais nos preocupa no paciente portador de diabetes é a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é conceituada, né, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura nos hepatócitos, não ocasionado pelo consumo de álcool. Aumento de 5% de acúmulo de gordura nos hepatócitos. O diagnóstico é feito por um ultrassom, por exame de imagem, prevalência de 30% na população, mas isso quase dobra quando vamos para a população com obesidade ou portadores de diabetes. Fator de risco, resistência insulínica, diabetes tipo 2 e dislipidemia, tudo que o nosso paciente com obesidade tem. Associado com alterações necroinflamatórias e fibrose, levando a uma esteatohepatite. A indicação, 7% de redução de peso, melhora muito, né, o quadro de esteatose. E eu acho que no nosso consultório de nutrição a gente não valoriza muito essa queixa do paciente, né? Então é preciso reduzir a frutose, mas a frutose de adição das bebidas açucaradas, não a frutose que vem da fruta. É preciso reduzir as gorduras saturadas e fazer esse paciente reduzir peso associando dieta e atividade física, tá? Então, eu tenho que ter aqui a obesidade, resistência insulínica, fatores genéticos, mas o que mais me assusta é exatamente isso. Uma esteatose simples, 30% pode virar uma esteatohepatite, né? 20 a 25% pode ser uma cirrose, levando ao hepatocarcinoma. Então, realmente, esses pacientes precisam reduzir peso. E essa é uma condição, gente, onde eu faço a supressão da bebida alcoólica. Em todas as outras, redução de peso, somente controle do diabetes tipo 2, eu ainda limito a dose de bebida alcoólica. Nesse caso, eu tiro a bebida alcoólica, tá?
até o próximo pedido médico de exame de ultrassom. A prevalência, né, na população ocidental de 25% a 30%, da esteatohepatite não alcoólica entre os pacientes com a doença hepática gordurosa não alcoólica, 51,1%, e da população com obesidade e diabetes, de 60% a 92%. Então, a gente precisa tratar essa esteatose no quadro do nosso paciente com obesidade. Além das comorbidades, nós temos deficiências nutricionais nesse nosso paciente, né? Então, comer um valor elevado de calorias, 2.500, 3.000, 3.500 calorias, não é sinônimo de ter uma qualidade nutricional adequada. Então, nós temos aqui pacientes com 54% de deficiência de ácido fólico, de ferro. Então, nós temos muitos pacientes portadores de obesidade com anemia, né? Cobre, vitamina D, 90%. Então, nós temos aí na população em geral, hipovitaminose D, né? Vitamina B12, 18% com deficiência de B12, e se eles usam os inibidores de bomba de prótons, o omeprazol, o pantoprazol, nós temos aí quase que 20% de deficiência. E a deficiência da vitamina D também pode ser agravada pelo uso de metformina. A metformina diminui a absorção de B12. Então, quando na minha anamnese eu pergunto sobre medicação, eu não vou mudar o horário, eu não vou mudar a dose, porque eu não posso fazer isso, não posso fazer absolutamente nada, né, em relação à medicação. Mas eu posso, sim, na minha prescrição, já fazer interação fármaco-nutriente e melhorar o suporte desses micronutrientes do meu paciente. E depois desse monte de bad news, eu deixo as boas notícias para vocês, né? A obesidade tem tratamento, gente. Como eu disse, é um tratamento longo, mas tem. A tríade do tratamento, mudança de estilo de vida, usos de fármacos e, se isso não funcionou, a gente vai para a cirurgia, que parece ser uma ferramenta de melhor controle. Na mudança de estilo de vida, nós temos a atividade física, a terapia cognitivo-comportamental e a alimentação, né? Nós vamos fazer planejamentos, vamos fazer cálculos, né? Vamos olhar o comer emocional desse paciente, se está presente ou não, farmacológico, as medicações, que algumas vezes eu citei aqui, né? Que os médicos prescrevem, e a gente vai fazer interação, e cirúrgicos, as cirurgias restritivas, desabsortivas e mistas, e a gente também não pode deixar de falar do BIC, do balão intragástrico, que tem sido uma ferramenta também para controle de obesidade. Dentro do tratamento clínico da obesidade, os objetivos do tratamento nutricional são redução ponderal, controlar e reduzir as comorbidades, adequar os macronutrientes da dieta, carboidratos, lipídios e proteínas, lembrando de deixar somente 7% ou menos de gordura saturada, adequar os micronutrientes da dieta, como vocês viram, esses pacientes têm deficiências, então a suplementação é bem-vinda na presença de deficiência e, como eu disse, prevenir o reganho de peso. Esses são os principais objetivos do nosso tratamento nutricional. Vou entrando no final da aula, fazendo as minhas considerações finais. A obesidade precede todos os componentes da síndrome metabólica. O acompanhamento multidisciplinar é essencial para o tratamento da obesidade. Estratégias de emagrecimento per si não tratam a doença obesidade. Eu posso emagrecer o indivíduo sem tratá-lo, né? Sem organizar o diabetes, sem melhorar o hábito alimentar dele. Fármacos devem vir associados a mudanças de estilo de vida. O preconceito deve ser considerado como fator de risco para a obesidade. Então, isso é muito importante, né? Quando nós tratamos esse indivíduo com obesidade, é importante que tenhamos consciência da complexidade que é essa doença, né? Que a gente não julgue esse paciente, porque ele já vem com julgamento lá em cima, né?
provavelmente ele acha que nós seremos um profissional que vamos colocar o dedo no nariz e vai falar, é fácil, né? Toma essa dieta e volte daqui 5 semanas. Como que o senhor comeu isso? Eu pedi para o senhor não comer. E como que o senhor comeu um brigadeiro na festa do seu filho? Né? É isso que ele espera, né? Porque ele já passou por essa situação várias vezes. Mas nós estamos aqui para fazer diferente. Muito obrigada pela atenção e em breve, né, nos encontramos nessa vida. Muito obrigada.